da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Dave, você estava tentando dizer algo? Continuamos passando por cima de você. Eu acho que qualquer pessoa que é um filho de Deus, existe um desejo muito forte de viver para Deus. E eu acho que o diabo, ele tira vantagem dessa situação às vezes. O Dr. Gray mencionou a educação. Eu acho que o irmão Trotter, se eu me lembro corretamente, ele mencionou 3 coisas: a educação, dinheiro e números. Certo. Que irão distrair. Educação, dinheiro e pessoas. Sim. Mas eu acho que estas são coisas que ele usa para nos distrair da realidade do que é a verdade. Então, ele tira vantagem desse desejo no coração dos crentes e ele se entrega aquilo ao invés de ir da maneira correta. Dr. Gray, eu já te perguntei isto antes, mas você tem mais contato com o mundo denominacional do que todos nós. O que você escuta lá fora em relação a pregadores do Evangelho? Em relação ao que nós estamos ensinando? Bem, eu já compartilhei isto antes, mas eu vejo 2 grandes movimentos. Nas Assembleias de Deus, eu acho que é verdadeiro para a Igreja de Deus. Talvez também para a Igreja de Deus em Cristo. O meu irmão era diácono na Igreja Pentecostal da Santidade, então lá também. Existe um movimento indo para uma aproximação mundana. A ênfase, como dizemos, na educação, números, pessoas, orçamentos, prédios e essas coisas. E não há nada de errado nessas coisas. Eu gosto dessas coisas, certo? Feito da maneira certa. Da maneira certa. E aí existe um outro movimento que está tentando voltar para Deus. A noite passada, o meu amigo me ligou, gastamos 1 hora no telefone. Dr. Dow Jones. Ele foi um professor na Universidade Southwestern por 20 anos, missionário por 30 anos, mas estávamos falando da obra de Deus, e o Dow, ele é um homem da Assembleia de Deus, um dos meus amigos, e ele está buscando a Deus, ele crê na mensagem da cruz. Ele crê naquele caminho antigo. Então é onde está o seu coração e tudo mais. Então eu acho que existe um grande número. Eu diria, se eu pudesse imaginar, eu acho que metade da denominação está buscando as coisas mundanas, atrativas, e a outra metade está tentando voltar para o avivamento. E é por isso que eu quero enfatizar para vocês que existe um mercado aí fora que quer ouvir vocês. Eles querem saber como que nós rompemos e temos um verdadeiro avivamento. Existem muitas pessoas clamando, queremos um avivamento verdadeiro em nossas igrejas. E a resposta é voltar para a cruz, humilhar-se diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados e voltar focando no Senhor e tudo mais. Mas então o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, nunca saímos dessa doutrina, né, em relação ao movimento pentecostal, a doutrina do batismo com o Espírito Santo e falar em outras línguas. Nós deixamos isto de lado, mas existe um grande segmento aí fora que está desejando isto. Eu acho que é verdade, a Igreja de Deus também, viu? Falando com meus 2 irmãos que são membros da Igreja de Deus, ministros. Eles compartilharam a mesma coisa comigo. E eu diria, irmão Swaggart, não se intimide de clamar o movimento pentecostal de volta à Bíblia, de volta à cruz, de volta ao arrependimento, porque é o que nós precisamos. Bem, será que eles vão me ouvir agora? Eles estão te ouvindo, eles estão te ouvindo. Eu acho que você tem que ter um pouquinho mais de ousadia, saber que eles estão te ouvindo. Porque eles estão ouvindo todos vocês. E eles estão falando, aquelas pessoas que eu sei, eles querem ouvir a mensagem, porque eles querem avivamento. Vamos encarar a verdade. Existem muitas pessoas que querem um verdadeiro avivamento nas igrejas e tentaram outras coisas. E essas pessoas que são minhas amigas, eles não têm interesse nas igrejas neoliberais. Certo. Toda essa dimensão. Certo. Os mileniais, sim, né? Os mais jovens, pentecostais, eles estão indo para as igrejas neoliberais. E eu não gosto disto. Eu acho que eles devem... Não, isto vai destruí-los. Parar de pintar as igrejas de preto, abrir as janelas e deixar a luz entrar, sabe? É isso aí.
Será que eu posso dizer isto para nós? Uma das coisas que eu estou tão feliz, e eu já falei várias vezes nos últimos vários anos, é que a mensagem da cruz, ela abre a obra do Espírito Santo na totalidade para o crente. E você expressou isto hoje. Você disse que existe uma vida que você está experimentando agora, que você entende isto. E isto não nega o batismo com o Espírito Santo. Isto não nega, ele não nega o estudo bíblico, mas o que faz é que começa a conectar as partes. Estamos estudando o dia inteiro Atos 2, 38 e 39. E falamos sobre todas essas coisas que o Espírito Santo faz na salvação. Não só no batismo com o Espírito Santo. E os dois são necessários. A promessa do Espírito é a vinda do Espírito. O que ele faria através do batismo em Cristo, a regeneração, a habitação do Espírito Santo, a sua capacidade de nos dar a vitória contra o pecado, tudo isto foi cumprido na salvação. E o crente precisa seguir ao batismo com o Espírito Santo. Isto também é a promessa do Espírito. Mas eu disse isso para dizer o seguinte, na maioria dos círculos pentecostais, se eu tiver que pregar Atos 2, 38 e 39 e mencionar viver para Deus e não apontar para o batismo com o Espírito Santo, haveria a Segunda Guerra Mundial, porque o objeto da fé, na maioria das vezes, para o mundo pentecostal durante os anos, é que o batismo com o Espírito Santo é o meio da vitória. Mas não mais. Sim, mas o que cessou de ser é porque não funcionou. Certo. Assim como a santidade, o externo que Deus mencionou, o movimento de santidade, isto não funciona. Não proveu santidade e nem deu vida. Mas a mensagem da cruz, e é aqui que eu realmente creio de todo o meu coração. A razão por que os seus amigos que você conhece, amam a Deus, querem mover de Deus, estão respondendo, quando você fala a verdade, o Espírito Santo que vive dentro daquele crente, se permitir, vai testificar aquela verdade, e encorajá-los e trazê-los de volta para isto. Não importa tanto, então, quem é o mensageiro, não importa quem é o mensageiro, pois é a mensagem que continua indo para o coração e continua fazendo isto. E o que vai acontecer é que vai colocar as coisas em ordem. Ele traz uma vida cristã de sucesso para aqueles que entendem. Então, o que nós experimentamos agora não é um avivamento, mas é um fluir sem cessar da graça de Deus, movendo no coração e na vida para nos equipar para todas as coisas. E é assim que deveria ser. E nos mantém na base, nas disciplinas, mas não permite que a gente tenha orgulho no que fazemos. Nos mantém trabalhando para Deus e buscando todos os benefícios. E eu estou tão feliz porque pela primeira vez na história moderna, se não a primeira vez sempre, o conhecimento de como o Espírito Santo trabalha na salvação e no batismo com o Espírito Santo não é mais oposto um ao outro. Eles estão começando a se reunir num sentido bíblico que foi preparado. Não são batistas versus pentecostais, mas é a verdade do que Deus fez para a salvação, a verdade do que Deus fez no Pentecostes, reunindo e nos equipando a fazer aquilo que é maravilhoso e que traz vida. Mas se o que você está dizendo não é a verdade, então não pode haver nenhum novo convertido que vai passar do primeiro dia. Satanás vai destruí-lo, certo? Mas ele não pode, porque o Espírito Santo está trabalhando neles, certo? Mesmo que eles não estão batizados ainda com o Espírito Santo. E a minha experiência, não podemos julgar a Bíblia por experiências, a Bíblia julga as nossas experiências. Mas a minha experiência nos primeiros 6 meses foi uma liberação dramática e poderosa do pecado, uma nova vida, uma presença que me ensinou, que guiou, antes de você ser batizado com o Espírito Santo. Antes de eu ser batizado com o Espírito Santo. Então, eu sempre estava confuso quando eu escutava os pentecostais dizerem, bem, ele não vai te dirigir até que, ou ele não vai te orientar até que... Sim, ele vai. Sim, ele vai te dirigir. E o que a mensagem da cruz está fazendo não é negando o batismo com o Espírito Santo. Eu estou mais feliz hoje em relação ao batismo com o Espírito Santo do que eu já estive. Por causa que a fundação do que edifica o caráter é a presença do Espírito Santo como resultado da salvação
e uma fé correta em Cristo e na cruz. Agora, eu vou ter que ter o meu caráter edificado e eu posso experimentar o poder sobrenatural para o serviço, não só um ou outro, mas os dois, porque a mensagem da cruz está fazendo com que eu, como crente, experimente a santificação. E para o serviço, para manter os meus olhos em Cristo e na cruz, permitindo que o Espírito Santo não simplesmente trabalhe dentro de mim, mas também produzindo através de mim os sinais, milagres e maravilhas. Eu creio que nós veremos mais e mais disto, enquanto a nossa fé começa a solidificar e descansar sempre em Cristo, não só para a santificação, mas também para o serviço. Bem, em relação ao serviço, o mandamento está lá, de Cristo, para sermos batizados com o Espírito Santo. Com certeza, não é uma sugestão, certo? Mas o evento não é o resultado final. O evento é a entrada. Então, até uma entrada para o batismo é simplesmente um precursor da fé em Cristo e na cruz para permitir o sobrenatural continuar. Não é um objetivo, mas é uma porta de entrada. Exatamente. Mas eu estou feliz, senhores, porque eu creio que nós vamos ver algo que não aconteceu na história moderna e talvez nunca aconteceu, aonde o entendimento de como o Espírito Santo trabalha, não só para a salvação, mas também para a santificação e para o culto, está sendo trazido ao corpo de Cristo e é através da dependência de Cristo e o que Ele fez por nós. É isso que vai permitir com que o Espírito Santo trabalhe nessas obras. Isso tem que ser assim. E nós vamos depender disso e vamos ver uma formação do caráter e vamos ver mais e mais um cumprimento ao serviço. Bem, então isto coloca a cruz de Cristo numa posição muito maior do que um problema paralelo. Amém. Pois é, como alguém disse aqui, um programa ou outro não, mas é a fundação da grande obra de Deus em nossos corações e vidas. E você não pode... Olha, se você errar a fundação, toda a casa vai estar errada. Certo, exato. Se você tiver a fundação certa, você pode ter coisas erradas na casa, mas você pode consertar. Amém. Graças a Deus. Obrigado por estar conosco hoje. Não perca o próximo programa, seja o que você for fazer. E é um prazer poder estar na sua casa e no seu coração todos os dias. Te amamos e Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. É na cruz que está a sua vitória. Não está na sua carne em si mesmo ou nas suas obras. Confie que estamos pregando a verdade. O pecado foi destruído porque você foi unido com Cristo, levantando-se em favor da cruz. Deus não olha para você, mas Ele olha para Jesus Cristo, que está no seu coração e na sua vida. Sua fonte para o Evangelho. Ou você foi salvo e comprado pelo sangue, ou não. Esta é a SBN.